Salmos de número 139. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantos acharam o Salmo 139? O Salmo 139 é o salmo que diz sobre a onisciência e também sobre a onipotência de Deus. Vamos ler a partir do verso 13. Salmo 139, versículo 13, ou verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Abra comigo Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Acharam? Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Abra comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 4. Acharam? Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Queridos, essas três passagens que nós lemos, fala da nossa vida antes da vida. Fala da nossa vida antes da vida. Ou seja, a nossa vida, ela não começou fisicamente. A nossa vida começou em Deus. Por isso que origem e destino é o mesmo lugar. Nós começamos em Deus e terminamos em Deus. O lugar de onde viemos é o lugar para onde iremos. Nós viemos dele e tornaremos para ele. Quando nós não entendemos a questão de origem, e eu falei sobre isso aqui esses dias, nós não sabemos como viver, nós ignoramos o poder. Todos os meus dias foram escritos, quando nenhum deles ainda existia. Escritos e determinados, porque o Senhor me conheceu ainda informe. Algumas versões diz ainda substância. Eu não tinha forma e o Senhor já me conhecia. A minha vida começou em Deus. A minha história não começa
na terra. A minha história começa em Deus. A minha mãe, o meu pai, o lugar onde eu nasci não é o início, é o meio. Amém? O meu pai, a minha mãe, a casa, a condição financeira que eu nasci, não é o meu início. O meu início é em Deus. Começou nele e deve terminar nele. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes que te formasse no ventre, não foi no ventre. Antes que te formasse no ventre eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Aí a gente recebe algumas profecias, tipo assim: eu tenho uma obra na tua vida desde o ventre da tua mãe. Isso é chovendo molhado, irmãos. Quem não tem que profetizar, profetiza isso. Deus tem propósito até com a barata, irmãos. Imagina com você. Dá para entender isso? Não. Deus é um Deus de propósito. Ele não é um Deus de acaso. Significa que tudo que Deus faz tem um porquê. E não um porquê separado como se fosse uma pergunta, mas um porquê junto como uma resposta. Entender isso, entender como Efésios capítulo 1 diz, que nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Eu fui escolhido nele para. Entendeu? Deus não me livrou só, Deus não só me tirou de um lugar, Deus me livrou de alguém para alguém. Dá para entender isso? Então, a minha busca, a sua busca é descobrir quem nós somos. Porque a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, o Espírito está fazendo em nós aquilo que nós já somos em Deus. A obra do Espírito Santo é fazer em nós aquilo que nós já somos em Deus. Nossa, pastor, como é paradoxal. Sim, abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 10. Deixa eu tentar te mostrar isso com mais clareza. Evangelho ou carta aos Hebreus, capítulo 10. Pastor, Deus já fez ou Ele está fazendo? Ele já fez e está fazendo. Não, pastor, se Ele já fez, Ele não está fazendo. Não, Ele já fez e está fazendo. Eu sou e estou me tornando. Eu fui salvo, estou sendo salvo. Eu estou na eternidade e entrarei na eternidade. Eu estou no céu e estou indo para o céu. Eu fui curado e estou sendo curado. Eu fui salvo e estou sendo salvo. Eu fui liberto e estou sendo liberto. Eu fui santificado e estou sendo santificado. Não é paradoxal? Olha o que é que diz Hebreus 10, versículo 14. Diz assim: porque, aqui tá, quando fala do porquê junto, é uma resposta. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Presta atenção, olhe para mim. Com uma única oferta aperfeiçoou para quando? Para sempre. O que é a palavra aperfeiçoou? A palavra aperfeiçoou é teleio, terminou, completou. O que é que se precisa fazer em alguém que já terminou? O que é que se precisa fazer em alguém que já foi, que completou? O que é que precisa? Mas quando você termina o texto, parece que ele terminou algo que ele está fazendo. Olha o que aqui diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Ué, mas se ele aperfeiçoou, por que ele está santificando? Se ele aperfeiçoou, é porque já são perfeitos. Porquanto com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão, quantos estão sendo santificados? Ele fez algo que está fazendo. Todo agir de Deus é espiritual. E quando aquilo está feito no mundo espiritual, Ele começa a fazer em nós. Amém? Todo agir é do espírito para o físico.
É por isso que uma vida de oração, uma vida de relacionamento com a palavra, não é para que Deus faça, não nele, mas para que Ele faça em mim o que já está feito nele. Quando Deus nos abençoa, é porque Ele já nos abençoou. Quando Ele nos cura, é porque Ele já nos curou. Quando Ele nos salva, é porque Ele já nos salvou. Entender isso é muito importante, irmãos. Quando nós não entendemos qual é o fundamento de uma vida de consagração. Por que eu devo jejuar? Eu devo jejuar para que a minha carne rompa, para que o odre velho rompa, e eu posso desfrutar daquilo que é espiritual. Escute, nós somos vencedores sobre o diabo, e estamos vencendo o diabo. Escute, é um ato feito e um ato que está acontecendo. É algo que já está pronto, mas que está sendo feito. Está pronto nele, mas está sendo feito em mim. É uma verdade que está sendo a minha verdade. É uma verdade nele, o qual eu e você, nós devemos perseguir. Muitas pessoas, elas não conseguem separar, entender esse paradoxo do que ele fez e do que ele está fazendo. Escute, não há nada que ele esteja fazendo em nós que esteja sendo feito nele, porque nele está feito todas as coisas, mas ele está fazendo em nós. E quando é que ele faz em nós? Ele faz em nós à medida que nós nos entregamos a ele, à medida que nós nos rendemos a ele, à medida que nós começamos a caminhar com ele, ele começa a trabalhar na nossa vida. Nós somos santos por natureza e estamos sendo santificados. Nós somos santos em Deus porque nós temos a natureza de Deus, mas agora o processo de santificação está acontecendo na nossa vida. Deixa eu te falar algo, irmãos. Tem pessoas que nunca vão se tornar o que já são. Existem pessoas que nunca vão conseguir se tornar o que já são em Deus. Pastor, como é que eu não vou conseguir me tornar o que eu já sou? Sim, porque o que eu sou nele. O que eu tenho nele. E para mim, ou para que eu e você possa viver aquilo que nós já somos, nós precisamos viver nele, andar nele, nos envolver nele, viver uma vida nele. É por isso que uma vida de oração é muito mais do que um período de petição. Uma vida de oração é uma vida de conhecimento. Quando eu estou orando em outras línguas, eu estou permitindo que o Espírito edifique a minha vida naquilo que eu já fui edificado. Eu estou permitindo que o Espírito construa, porque edificar fala de construir. Eu estou permitindo que o Espírito construa em mim um projeto que já está pronto nele. Por que eu quis ler essas 3 passagens? Para que você tivesse consciência daquilo que já aconteceu e quando aconteceu. Ele me conheceu, ainda substância, ainda informe. Eu não tinha forma nenhuma. E o Senhor já me conheceu. Ele escreveu todos os meus dias. Todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Oh, irmãos, isso deveria dar uma segurança tão grande para nós. E ao acordarmos de manhã, nós poderíamos dizer para Ele: Senhor, dá para o Senhor me revelar o que tem para esse dia. E sabendo quem Ele é, conhecendo Ele, de andar com Ele, eu deveria ter certeza que Ele jamais terminou um dia, Ele jamais escreveu um dia que eu terminasse derrotado. Por quê? Porque Deus não faz algo que Ele não é. Então, todos os meus dias foram escritos e determinados. Ao acordar, eu preciso descobrir, eu preciso desejar conhecer o que Ele já fez para aquele dia. Eu preciso ter a certeza que o propósito de Deus na minha vida não começou na barriga da minha mãe. Começou nele. Minha mãe foi o meio.
minha mãe foi um instrumento, da mesma forma que Maria foi um instrumento para Jesus. Mas eu fui escolhido nele. O meu propósito, eu nasci para um propósito. Deus não me escolheu após eu ter nascido. Eu nasci porque eu fui escolhido. Dá para entender isso? Deus não olhou para mim depois que eu nasci e disse: uau, eu gostei desse menininho, eu acho que eu vou usar ele. Não, Deus criou meios para que eu nascesse, porque Ele já tinha um propósito. E propósito fala de uma intenção, fala de um porquê. O porquê que eu estou criando isso, o porquê que eu estou criando esse microfone. Você é um porquê para essa época. Você é um porquê para essa geração. Você é uma resposta para esse tempo. Você, como eu gostaria de ter nascido na igreja primitiva. Não, irmãos, você nasceu na época certa. Você nasceu no tempo certo. Esses dias eu disse aqui, irmãos, que estrebaria é lugar de animais. Mas um dia a estrebaria deu à luz a um rei. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que não importa o que eu nasci, aonde eu nasci fisicamente, o que importa é de onde eu vim. Eu posso ter nascido num casébio. Tanto é assim, irmãos, que os reis magos foram visitar Jesus. E levaram para ele ouro, incenso e mirra. Porque não era alguém comum, se assim podemos dizer, que estava nascendo naquela estrebaria. Não era alguém desprovido de recurso humano que estava nascendo. Era um rei. O que determina, irmãos, quem eu sou, não é aonde eu estou, nem o que eu estou passando. O que determina quem eu sou é de onde eu vim e em quem eu estou. Nós nunca podemos nos avaliar de forma circunstancial. Nós nunca podemos nos avaliar de forma emocional, seja ela boa ou ruim. Nós nunca podemos nos avaliar de forma econômica. O que determina não é o que eu tenho, é quem eu sou. Os reis magos, em determinado momento, eles foram parar no palácio, porque a mente deles era lógica. Se é rei, nasceu num palácio. Quando ele chega no palácio, ele não estava lá. Porque o reino não é lógico. Escute, o reino não é lógico. Uma vida abençoada não é lógica. Uma vida de poder não é lógica. Ser vencedor ou perdedor não é lógico. Tem gente, irmãos, que morreu vivendo. E tem gente que viveu morrendo. Adão permaneceu vivo após a morte. Adão era um vivo morto. Mas Jesus era um morto vivo. Quem olhava para Adão dizia: está vivo. Mas ele estava morto. Quem olhava para Jesus dizia: está morto. Mas ele estava vivo. Por quê? Porque o evangelho é paradoxal. Podemos passar num casébio, mas lá mora um filho do rei. E se é filho do rei, é rei. Por isso que é rei dos reis e senhor dos senhores. Não, isso não é uma palavra para animar você. Isso é uma palavra para revelar você. Por quê? O que eu tenho dito aqui é que a origem determina o poder e a identidade. Quem determina quem você é, não é onde você nasceu fisicamente, mas onde você está espiritualmente. Essa é a sua verdade. O seu poder, ou o poder inerente na sua vida, não é fruto do que você faz. O poder inerente na sua vida é fruto da sua natureza. Por quê? Porque eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu tenho o DNA do Todo-Poderoso. A autoridade que eu tenho, eu recebi do meu Pai. Enquanto nós não nos libertarmos dessa mente lógica, o que Deus está fazendo em mim é o que eu já sou nele. O que Ele está, aquele que começou a boa obra fiel para completar. Ele começou uma obra. Abra comigo em Romanos 8. Romanos 8.
nós vivemos uma vida em detrimento, nós vivemos uma vida entre ser e ter. E quando você não sabe quem você é, você quer definir a sua vida com aquilo que você tem. Dá para entender isso? Quando nós não sabemos quem nós somos, nós nos damos valor por aquilo que temos. Riqueza para nós é ter posses. A igreja de Laodiceia dizia: nós somos ricos e abastados, e não temos falta de nada. Aí o Senhor vem e diz: não sabes que é miserável, pobre, cego e nu. O que é isso, irmãos? É paradoxal, porque fisicamente eles não tinham problema com nada, mas diante de Deus eles eram pobres. Por quê? Porque o que determina, irmãos, quem eu sou não é a minha condição física. O que determina quem você é não é quanto você não tem. Eu não tenho nada nessa noite, pastor. E os céus diz: você tem tudo, porque eu sou a tua herança, eu sou o teu galardão. E tem gente que nesta noite pode estar dizendo: oh, esse mês vai ser muito bom, financeiramente esse mês vai ser maravilhoso. E Deus diz: você não tem nada, é um mês de pobreza para você. Por quê? Porque nós aprendemos, nós avaliamos a nossa vida por aquilo que temos no bolso. Tem gente que pensa que saúde é apenas a saúde física, mas a saúde espiritual está enferma. Tem gente que pensa, fala: nossa, eu comi tanto antes de vir para o culto. Ou tem gente que diz: eu vou comer tanto quando chegar em casa ou após o culto. Mas o espírito vai dormir faminto, raquítico. Por quê? Porque não investiu, não se alimentou da palavra, não se alimentou do pão da presença. Dá para entender isso, irmãos? Porque para nós a vida se tornou lógica, se tornou racional. E aí nós começamos a avaliar tudo de forma circunstancial. Irmãos, quem passava por Jesus na cruz do Calvário, com a coroa de espinhos, sanguentado, como é que alguém naquela condição pode ser vencedor, irmãos? Como? Como alguém naquela condição pode ser visto como alguém que é um vencedor? Quem olhava para ele fisicamente, ele estava acabado, mas no mundo espiritual ele estava terminando. Olha o que aqui diz Romanos 8. Versículo 26. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele, preste atenção, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Segundo a vontade de Deus é que Ele intercede. Que vontade é essa? É uma vontade que Deus está revelando? Não, é uma vontade que está concretizada. O Espírito conhece a vontade de Deus acerca da tua vida. Por quê? Porque você foi concretizado, você foi terminado, você foi abençoado, você foi santificado nele. E pelo fato do Espírito que sonda o coração de Deus. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2. Ah, irmãos, como a vida de oração é importante. Mas uma vida de oração consciente. Que eu preciso conhecer quem eu já sou. Eu preciso deixar o Espírito Santo fazer o que já está feito. É preciso deixar o Espírito Santo realizar o que já foi realizado. É importante eu deixar o Espírito Santo me abençoar, conforme eu já fui abençoado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado.
Não é que está preparando, é o que está preparado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Presta atenção, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. A obra que Ele está fazendo em nós é a obra que já está feita nele. Aquilo que Ele está ativando em nós é aquilo que já foi ativado nele. A vida, irmãos, pode se tornar muito dificultosa, muito trabalhosa, muito penosa, muito dolorida, quando nós estamos querendo receber algo que Deus não tem para nós, querendo viver algo que Deus não tem para nós. A vida cristã não é uma vida de aventura, é uma vida de propósito. Escute, a vida cristã, a vida ministerial, não é uma vida de clínico geral. Como assim, pastor? Clínico geral olha tudo, olha o ouvido, olha a boca, olha o nariz, olha o estômago, olha tudo, mas ele não entende de nada. Especialista em nada ele não é. Ele tem as coisas básicas, e aí ele te encaminha para um especialista. A obra de Deus não tem clínica geral, só tem especialista. É por isso que Ele encaminha cada um para a sua função. Ele coloca cada um num determinado lugar. E sucesso não é o resultado que eu estou tendo no que eu estou fazendo. Sucesso é quando eu estou no lugar que eu nasci para estar. É quando eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Diferente do mundo, onde sucesso é resultado, para Deus sucesso é obediência. Parece que nós estamos querendo provar que o nosso ministério é maior do que o outro, mais importante do que o outro, tem mais resultado. Não, isso não é sucesso, irmãos. Dá para a gente entender isso? Nossa vida em Deus é para conhecer quem nós já somos. É para viver aquilo que já foi feito nele. Ele quer nos abençoar com aquilo que Ele já nos abençoou. Ele quer nos tornar vencedores com aquilo que Ele já venceu. Ele quer nos libertar daquilo que Ele já nos libertou. Ele quer nos curar com aquilo que Ele já nos curou. Ele quer nos santificar de forma que Ele já nos santificou. Dá para você entender isso? O que é a vida cristã? É por isso que é tão importante, irmãos, eu conhecer uma vida. Tem gente querendo ser abençoado em coisas que Deus não abençoou. Tem gente querendo viver relacionamento que Deus não estabeleceu. Tem gente querendo casar com quem Deus não casou. Dá para entender isso? Irmãos, quando nós somos crianças espirituais, pecado é não beber, não fumar, não se prostituir, não se drogar, não cobiçar. Quando nós somos crianças espirituais, pecado é isso. Quando nós amadurecemos, nós entendemos que pecado é fazer a minha vontade, quando eu conheço a vontade de Deus. Dá para entender isso? Quando nós amadurecemos, nós entendemos que pecado é quando eu faço a minha vontade, achando que essa é a vontade de Deus. Como assim, pastor? Eu sou abençoado quando eu estou no lugar que Ele quer que eu esteja. Eu sou abençoado quando eu congrego no lugar que Ele quer que eu congregue. Não, eu posso servir Jesus em qualquer lugar, sim, mas você não vai viver a plenitude dele. Dá para você entender isso? Escute, Deus não trabalha com clínica geral.
Sendo assim, ele poderia te colocar em qualquer lugar. Não, meu filho, desde que você esteja em Jesus, está bom. Tá, mas isso é coisa de criança, irmãos. Quando você amadurece, ele fala, não, filho, eu te coloquei como especialista naquele lugar, naquela parte do corpo. Quem amadureceu, irmãos, não sai do lugar onde Deus estabeleceu, mesmo que aquele lugar esteja ruim. Quem amadureceu, irmãos, não fica no lugar que Deus não quer que fique mais, mesmo que esteja bom. Quem amadureceu, irmãos, não precisa de uma circunstância ou de circunstâncias boas. É maduro, irmãos. Vem a pé, vem de carro, vem de bicicleta, vem andando. Não precisa de facilidade. Porque evangelho, irmãos, não é facilidades. Evangelho, irmãos, é a maturidade para entender onde Deus me estabeleceu. Mas, sem uma vida de relacionamento profundo, sem uma vida onde eu aprendi a ouvir a voz do Senhor, sem uma carne mortificada pelo jejum, sem uma mente renovada pela palavra, eu jamais conhecerei a vontade de Deus. Uma das coisas, irmãos, que eu fico pensando, de tempos em tempos eu paro para pensar nisso, é sobre a questão da distração. Quantas pessoas distraídas? Elas não estão vivendo uma vida de pecado, elas não estão envolvidas com pecados, mas elas estão distraídas dentro da igreja, perdendo tempo. Não tem consciência de propósito. Ontem você tinha 20, agora você está com 25, ou com 30, ou com 40. E não conseguiu até hoje conhecer quem você já é. Não conseguiu se tornar quem você já é. Por quê? Porque a nossa mentalidade espiritual não é espiritual. É uma mentalidade racional. É uma mentalidade lógica. É uma mentalidade, irmãos, logicamente humana. E a obra de Deus, o reino de Deus não é lógico, não é humano. O reino de Deus é paradoxal. O último é o primeiro. Quem perde, ganha. Quem perde a sua vida, acha. Quem acha, perde. Não é paradoxal isso? Será que isso cabe na cultura da terra? O último é o primeiro. Quem perde, ganha. O maior é o que serve. Como é que é isso, irmãos? Veja se existe algum lugar no planeta, humanamente falando, onde isso cabe. Não cabe. Por quê? Porque o reino é paradoxal. Porque o pobre não é aquele que vem a pé para a igreja. O pobre é aquele que encostou um carrão lá fora. Mas tudo que ele tem é um carro e um dinheiro no banco. Não tem mais nada do que isso. Isso é riqueza? Pastor, mas é errado ter isso? Não, irmãos. Não é errado ter isso. O errado é substituir as riquezas reais e verdadeiras pelos bens naturais, pelas coisas naturais. Dá para entender isso? O nosso exterior deveria, irmãos, ser reflexo do nosso interior. Todos os nossos bens deveriam ser reflexo da prosperidade que há no nosso espírito. Mas tem gente que é tão pobre, irmãos, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro, não tem mais nada. Tem gente que pensa que pobreza é precisar de uma cesta básica da igreja. Não, irmãos. Pobreza não significa não ter pão para comer. Pobreza não significa não ter com quem dividir o pão que eu tenho. Coitado do irmão, precisa de uma cesta básica todo mês. Pois é, irmãos, ele só precisa de uma cesta básica de alimento físico. E você não tem alimento físico que vai resolver você. Porque sua pobreza é espiritual. Para nós, irmãos, está precisando de ajuda quem não tem o que comer. Também está precisando de ajuda quem não tem o que comer. Mas tem gente, irmãos, que está precisando de ajuda espiritual. Só que quem não tem o que comer grita, pede.
mas espiritualmente as pessoas nem percebem. Como nós precisamos, irmãos, sair da religiosidade, de uma vida de quarta e domingo. Ah não, antigamente eu tinha culto na quarta, domingo, eu tinha discipulado, eu tinha célula, graças a Deus que acabou, não tem mais célula agora, é só culto quarta e domingo, aleluia. Tinha discipulado 2 no dia, agora não consegue tirar um dia para vir orar. Sabe o que é que me faz pensar, irmãos? Que tudo que você tinha era uma obrigação. Agora, o negócio agora está light. Não, irmãos. O livre faz o que precisa ser feito. O escravo só faz o que se manda fazer. E a Bíblia diz que você e eu, nós devemos nos considerarmos inúteis, depois de ter feito tudo aquilo que nos mandou fazer. Eu quero que você entenda, queridos, que o meu coração para essa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que adora, e que dentro disso, ou através disso, vai sair missionários, pastores, evangelistas, comida para os moradores de rua, pastores para a cidade, para as nações, mas tem que nascer daí, do organismo. Escute, irmão, nós não vamos mudar, nós vamos ficar na adoração, nós vamos ficar na palavra, nas práticas, é isso que nós vamos fazer. E eu não vou obrigar você a fazer isso, irmãos. Mas tudo que tem vida cresce. Tudo que tem vida e tudo que é saudável frutifica. Às vezes é difícil e não é só questão de ser difícil. É questão de às vezes você olhar com a ótica natural. Mas às vezes eu olho para alguns jovens que eu chego aqui, irmãos, que quando eu vejo eles cantando, eu falo, meu Deus do céu, eles não cantam nada, mas eles são apaixonados por Jesus. Jovens que ficam largados no chão, apaixonados, eu fico tão feliz, porque se no meio de tudo isso levantasse só um jovem, que vai tocar cidades e nações, teria valido a pena. Porque é melhor um homem, uma mulher apaixonado que não sabe cantar, do que alguém que sabe cantar, tocar, mas não tem vida, não tem realidade. O que nós precisamos, irmãos, não é de um dom natural, nós precisamos de uma vida fluindo, a vida de Deus fluindo em vocês, em nós. Eu creio, irmãos, que essa unção que estava manifesta, porque continua aqui, mas que estava se manifestando, essa é a vida da igreja. E é por isso que eu tenho orado, para que a vida de Deus flua, independente de quem está aqui cantando, tocando, independente de quem está pregando, porque é a vida através daqueles que estão nele, daqueles que estão se manifestando, aquilo que já são nele, não tem a ver só comigo, porque é isso que eu quero viver, é isso que eu quero manifestar, a vida de Deus. Não se engane, irmãos, nós precisamos mergulhar em Deus. Existem lugares mais profundos, existem lugares mais altos. Não é uma palavra de condenação nem de acusação nessa noite, mas que o Espírito Santo nos convença nessa noite e nos revele a nossa real condição. Se nós estamos prósperos mesmo ou se nós estamos enganados. Se nós estamos vivos mesmo ou se estamos como Apocalipse 3:1, tem nome que vive, mas está morto. Se nós estamos vivendo prosperidade mesmo, ou tudo que nós temos é bens materiais. Se nós estamos fartos mesmo, ou se nós só estamos com a barriga cheia. Porque o que nós precisamos, irmãos, é uma vida cheia da presença de Deus. O que nós precisamos é deixar o Espírito formar em nós o caráter de Cristo, a vida de Cristo, para que os nossos casamentos possam refletir Cristo, para que o marido seja visto como Cristo dentro de casa, e que a mulher seja vista como Cristo dentro de casa. Nós não temos problema, irmãos, o problema que nós temos é pecado. Não estou com problema no casamento, não, é pecado no casamento. Porque o homem só passou a ter problema depois do pecado. Então tudo que é problema é fruto do pecado, irmãos. Eu não estou falando propriamente que você pecou,
Mas muitas vezes o que nós estamos vivendo é fruto da natureza do primeiro homem. Porque em Jesus não tem problema nenhum, irmãos. Ele restaurou todas as coisas, tanto na terra quanto nos céus. Existe uma vida nova. Existe uma vida insolúvel. Amém? Existe uma vida indestrutível, que mesmo matando, não destrói. Que mesmo matando, não morre. Como pastor, se matou, morreu? Não, matou a carne, mas não consegue matar o espírito. Essa é a vida em Cristo, irmãos. Que termina aqui, mas não termina nunca nele. Que termina fisicamente, mas não termina nunca. Aonde a circunstância não determina quem ele é. Não determina quem você é. Deixa eu te falar. A partir do momento que você descobrir quem você é nele, a circunstância não determina mais. A sua vida transcende tudo que você tem vivido. Existe um lugar mais alto. Pastor, eu estou dando um jeito de sobreviver, de trazer o sustento para minha casa. Isso até certo ponto está correto. Mas você não deveria lutar para trazer o alimento. Você deveria lutar para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para mim, irmãos, a luta pela sobrevivência é o estado mais medíocre que existe. Porque Jesus não veio te dar um estado de sobrevivência. Ele falou, eu vim para que tenham vida. E é vida em abundância. Ele veio nos dar vida. Ele veio nos dar realidade espiritual. Essa realidade espiritual, irmãos, é a vida que flui do teu interior. É a vida que ama. É a vida que perdoa. Ah não, irmãos. Nós precisamos saber se o que nós vivemos nesse dia foi o dia que Ele escreveu para nós. Nós precisamos saber, irmãos, se o que nós vivemos hoje foi aquilo que Ele estabeleceu para nós. Na verdade, eu não quero um dia bom, irmãos, eu quero o dia certo. Eu não quero um lugar bom, eu quero um lugar certo. Aonde é que o Senhor quer que eu esteja? Eu quero que você esteja aqui, meu filho. Falei, é aqui que eu vou estar. Homens e mulheres maduros não se movem por proposta, se movem por propósito. Uma boa proposta pode te tirar do propósito. Homens e mulheres maduros não se movem por proposta, se movem por propósito. Uma boa proposta pode te tirar do propósito. Não busque facilidade. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Você não é uma caricatura. Você não foi criado para ser uma caricatura, algo distorcido de Deus, não. Você foi criado como imagem e semelhança de Deus. Não uma caricatura, não seja uma caricatura. Algo que lembra, mas é distorcido. Não, a imagem real de Deus, é para isso que Ele nos chamou, irmãos. E não tem outra coisa a fazer, a não ser irmos para águas mais profundas, lugares mais profundos no Senhor, para conhecer quem nós somos, para sermos abençoados naquele que já nos abençoou, para viver a vida que nele já recebemos, para receber o que nós já temos nele, para sermos santificados naquele que já nos santificou, para sermos salvos naquele que já nos salvou. Vamos nos colocar de pé, por favor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou,
a si mesmo se humilhou, como filho único, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, Ele deu o nome, que lhe deu o nome, que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Abriu mão, declare, abriu mão de sua glória. E assim mesmo se humilhou, como filho único, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o Senhor, esse é o nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu quero ouvir as vozes declarando seu nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Feche teus olhos e declare. Seu nome é maravilhoso, Deus forte,
Pai da eternidade. Vamos. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe Pega tuas da mãos e paz. feche teus olhos. Jesus, Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar que tudo aquilo que você já é em Deus vai se manifestar na sua vida nesse tempo. Que todas as bênçãos qual você já foi abençoado vai estar se manifestando na sua vida. Que todo o ministério que já está definido em Deus vai ser ativado na sua vida. Que toda a cura que já foi realizada na cruz do Calvário começa a se manifestar na tua vida agora. Você é sarada, você é sarado, você é curado. Eu ordeno que milagre se manifeste em nome de Jesus. Que toda sorte de bênção se manifesta na sua vida. Vida de Deus, 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 vida de Deus. Feche teus olhos, feche teus olhos. Eu declaro vida onde há morte. Eu declaro vida onde há morte. Em qualquer área da sua vida que esteja morto, ressuscita agora em nome de Jesus. Aonde há desânimo, eu declaro ânimo, não animosidade, mas ânimo. Todo sonho que morreu, ressuscita agora. Toda tribulação, eu ordeno que a paz que excede todo entendimento possa inundar agora. Eu declaro fome na vida desses jovens. Paixão, sede, anseio, santidade, integridade, paixão pelas almas, pelos perdidos. Eu declaro pastores, avivalistas, missionários, profetas, mestres e apóstolos no meio dos jovens. Eu declaro, Senhor, eu declaro prosperidade sobre aqueles, Senhor, que tem passado necessidade. Mas eu declaro prosperidade no espírito, na alma, no corpo. Eu declaro uma fome, não fome de comida e de bebida, mas fome pela tua palavra, fome pela tua presença. Eu declaro, Senhor, uma unção nova sobre a vida de cada um, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Um novo tempo sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira. Eu declaro um avivamento, um avivamento, um avivamento, um avivamento, um avivamento, um avivamento. e a morte vencestes, o véu tu rompestes, e a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, e hoje teu é o reino, acima, poderoso, poderoso esse nome é. Declare
Isso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Declare. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Mais uma vez. O nome Mais uma vez, William. de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é maior. Poderoso esse nome é. O nome. Aplauda Jesus, vinda louvores a Ele. Libere palavras de adoração, libere vida. Diga comigo, eu estou me tornando aquilo que eu já sou nele. Agora você declara isso para o seu irmão, você está se tornando aquilo que você já é nele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi abençoado, mas você está sendo abençoado, amém? Então é importante, irmãos, eu entender que aquilo que Ele está fazendo é porque eu já sou. Amém? Então, queridos, nesse mesmo espírito, essa noite é uma noite de graça e de unção. Que maravilha, desde o começo, essa presença tão graciosa. E tudo que eu mais amo num culto é a presença de Deus, irmãos. Separe o seu dízimo, a sua oferta, as suas primícias, aquilo que você quer trazer ao Senhor. Irmãos, nunca permita que uma circunstância determine o que você vai entregar ou não. Nunca permita que um mês determine se você vai dizimar ou não. Seja senhor e não escravo das finanças. É importante nós entendermos isso, irmãos. Eu dou porque eu creio. Eu estou entregando porque eu creio. Você pode dizimar nessa noite, primiciar. Você pode usar a maquininha que está aqui para você ofertar, dizimar, primiciar. Mas eu quero, irmãos, que você entenda e reconheça: eu sou abençoado, você é abençoada. E aquilo que está acontecendo na minha vida, irmãos, eu quero liberar uma palavra.